Beleza? Então hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto delicado quando a gente fala da vida fitness de uma forma geral. Hoje a gente vai falar sobre constância e hoje a gente vai falar sobre disciplina. Ai, 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 o que a gente vai trazer de novo sobre constância e disciplina que você já não tenha ouvido por aí, não é? Que a disciplina bate na motivação, que a gente deve ter 1% de motivação e 99% de disciplina, não é mesmo? Que disciplina é fazer aquilo que deve ser feito. Eu sei que tudo isso são conceitos que você já escuta, você lê frases feitas, já está escrito em todos os lugares. Então, esse é o senso comum sobre disciplina e sobre motivação. Mas hoje a gente está para olhar de uma forma diferente, porque é isso que eu venho trazer nessas reuniões. Eu quero que você aprenda a olhar para as coisas, para os conceitos prontos e marcados, para as frases prontas, e eu queria que a gente começasse a questionar os conceitos que a gente tem e que muitas vezes a gente vai lá e vomita uma frase, né? 99% disciplina, 1% motivação. Mas a gente não para pensar com mais carinho sobre ela. Então, hoje eu quero fazer um convite a você que está aí assistindo para mudar o teu olhar sobre disciplina e talvez, ao se relacionar de uma forma completamente diferente com ela, talvez a gente consiga fazer as pazes com a disciplina e com a motivação. Então, queria trazer para vocês, primeiro, um dos conceitos de uma das linhas terapêuticas que eu trabalho sobre disciplina, e eu acho que é muito legal a gente colocar ela assim como primeiro de tudo, sabe? Disciplina, se você for dividir a palavra e buscar a etimologia da palavra, você vai entender que disciplina não é nada mais, nada menos. E aí eu vou usar um pouquinho, vou falar um pouquinho, né? Mas eu queria que vocês tirassem qualquer conceito religioso dessa afirmação. Disciplina é quando a gente se coloca como discípulo de Deus. E é lindo dizer desse jeito. E a gente pode aprofundar mais um pouquinho quando a gente trata sobre disciplina. Disciplina não tem a ver com rigidez. Então é como se a gente tivesse uma régua. E dentro dessa régua, de um lado eu tenho o total relaxo, totalmente colapsado, e do outro lado a total rigidez. A disciplina se encontra entre um e o outro, em saber flexibilizar em todo esse meio aqui. E muitas vezes a gente acha que a disciplina, ela é a ponta, né? Ela é o topo da pirâmide. Ela tá tão ligada à rigidez quanto a gente acha que ela deveria estar. Se eu enxergo disciplina como me colocar como discípulo de Deus, o que faço eu então? Entrego sempre o meu melhor. Eu não faço as coisas pela metade. Eu não faço as coisas na obrigação porque eu tenho que fazer. Eu entendo que ser uma pessoa disciplinada é entregar sempre o melhor de mim dentro do contexto, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso e com aquilo que eu consigo fazer naquele dia. Isso quer dizer que se eu supero qualquer obstáculo para cumprir o compromisso que tenho comigo, estou sendo disciplinada. Isso quer dizer que se no caos da vida eu dou o melhor de mim, que às vezes o melhor de mim são 10 minutos enquanto meu filho dorme, fazendo uma bicicleta, eu entreguei naquele momento tudo o que eu tinha. E às vezes, inclusive, até o que eu não tinha. Mas aquilo foi os 100% que eu podia entregar dentro daquele contexto. Quando a gente tira da disciplina o contexto da perfeição, quando eu entendo que disciplina tem a ver comigo e não com simplesmente o que está escrito que eu deveria fazer, eu consigo tirar o peso da rigidez. Eu separo a rigidez da disciplina. Eu posso estar extremamente gripada e naquele dia que eu estou gripada, talvez ser disciplinada para mim é assistir uma aula
pedalando numa bicicleta, numa intensidade moderada, mas eu estou entregando o melhor de mim dentro daquilo com o qual eu me comprometi. Isso é ser disciplinada. Disciplinada não é cumprir uma grade rígida. Disciplinada é: eu estou pronta para dar sempre aquilo que é o melhor de mim para qualquer coisa com a qual eu assumi o compromisso. Isso faz com que a disciplina fique muito mais leve. E aí você vai falar para mim assim, ó, mas e aí? E a rotina que tem a ver com a constância e a disciplina não seria manter a constância? E o meu convite é: vamos separar as coisas? Imaginem vocês, e eu adoro dar esse exemplo, porque ele é um meme que uma vez apareceu para mim no Instagram. Imagina você que na segunda-feira você tomou uma boa xícara de café expresso. Na terça-feira você tomou um expresso duplo. Na quinta-feira você tomou na quarta-feira você tomou um café coado. Na quinta você tomou um café com chantilly. Na sexta você tomou um café com leite. No sábado você tomou um cappuccino. No domingo você tomou aquele golinho de café depois do almoço. Todos os dias eu tomei café. Todos os dias eu fui constante em tomar café. Mas ser uma pessoa constante não quer dizer que todo dia eu vou tomar aquele café do mesmo jeito, no mesmo horário. E isso faz com que a gente jogue por água abaixo aquele treino que, porque você não fez às 7 horas da manhã, como você faz todo dia no mesmo horário, o mesmo treino, aquele que precisa levar 45 minutos, 30 minutos ou 1 hora, naquele horário, você diz para si mesma: hoje não tem mais condições. Mas se eu entendo que ser constante às vezes é chegar na minha casa ou pegar um horário do almoço e fazer aquele treino numa versão reduzida, um café com chantilly, sabe? Um treino mais confortável para mim naquele dia que tá todo atribulado, eu entendo que a partir do momento que eu fiz 10 agachamentos, pro meu cérebro, e a gente tá falando de neurociência agora, ele entende que aquilo que eu deveria fazer está feito. Mesmo que não seja aquele treino das 7 horas da manhã que leva 1 hora, que é o que eu consigo fazer a maior parte do tempo. Então, quando a gente fala de constância, a gente fala do mínimo que deveria ser feito. O mínimo que eu consigo fazer para que a minha mente dê o check lá na bolinha, né, dos hábitos. Para minha mente, tanto faz se eu fiz um treino completo ou se eu fiz 10 agachamentos. Para o nosso cérebro, ter constância é não deixar de praticar. Mas isso não quer dizer que eu precisa fazer do mesmo jeito, no mesmo horário ou na melhor intensidade. E aí eu entendo que se eu posso ser constante fazendo algo com aquilo que eu tenho na mão, eu sou disciplinada apesar das minhas dificuldades. Apesar de estar doente, apesar de não ter dormido porque o meu filho deu trabalho à noite, apesar de não ter tido uma rotina perfeita para manter a minha disciplina. Então, a partir do momento que eu sou constante no treino, fazendo um agachamento, 10 minutos de bicicleta ou treino completo, porque naquele momento é possível, eu me sinto disciplinada mesmo quando eu faço o mínimo proposto, porque aquele mínimo proposto, ele foi o melhor que eu tinha para entregar, o melhor de mim, com aquilo que eu tinha dentro do meu contexto. Ah, Paulinha, mas e se você for falar de resultado? Bom, aí você pode escolher, já que a gente está aqui falando do treino, você pode escolher, será que o resultado vai vir se eu treinar só quando todas as circunstâncias forem perfeitas? Então imagina que dentro de 1 semana eu consigo fazer um treino bem feito como está na planilha. E aí eu prefiro, nos outros dias, já que eu não vou ser perfeita, já que não vai ser no mesmo horário, já que eu não consigo fazer todo, já que eu não vou entrar na rigidez, eu prefiro ir lá para o outro lado da régua e simplesmente não fazer nada. E aí a gente é obrigada a concordar que um passo adiante já é não estar mais no mesmo lugar. De que quando eu faço meio, eu estou fazendo mais do que zero. Quando eu faço 0,1, eu estou fazendo muito mais do que zero.
Então, qualquer mínimo possível, bem feito, com o melhor de mim naquele contexto, é muito melhor do que me cobrar a total rigidez, mas me permitir fazer zero, porque eu não me acho disciplinada o suficiente. Então a gente pode dizer, né, gente, que tipo, não existe o eu não sou disciplinada. Porque se ser disciplinada é se colocar como discípulo de Deus, eu simplesmente entrego o melhor de mim dentro do que eu posso. O que eu sou obrigada a olhar, e talvez isso doa um pouquinho, é que para ser disciplinada eu preciso estar disposta a entregar sempre o melhor de mim. E nem todo mundo está disposta a entrar nesse lugar. E é aí que eu gosto de chamar a atenção, porque às vezes o preço da nossa não ação, o preço de se colocar numa perfeição, é mais fácil pra gente dizer não deu, do que assumir a responsabilidade de entregar sempre o menor de mim. Então, muitas vezes, o tal do eu não sou disciplinada é uma excelente muleta ou uma excelente desculpa para não pagar o preço do compromisso e da responsabilidade. Então, a dificuldade não é de ser disciplinada. A dificuldade é, talvez eu não esteja pronta para lidar com compromissos e responsabilidades. Talvez o meu medo não seja de não ter resultado. Eu tenho medo de treinar, porque vai que eu não tenho resultado. Talvez o meu medo seja assumir a responsabilidade de dar o melhor de mim sempre que possível. E aí eu fico me privando daquela situação, porque dói menos que eu diga que eu não sou disciplinada, eu contar uma história qualquer, do que eu dizer, eu falhei e eu falei comigo. E eu preciso melhorar nesse ponto. Eu preciso aceitar o desconforto de fazer coisas que para mim não são agradáveis num primeiro momento. Eu preciso sair um pouco de fazer só o que eu quero, a hora que eu quero, ou de deixar a vida me levar o tempo inteiro. Eu preciso assumir o desconforto de dizer para mim, eu não gosto, mas mesmo assim eu faço porque eu gosto do resultado que eu vou ver depois. Então eu entrego o melhor de mim dentro do meu contexto, porque esse é o meu compromisso comigo, é entregar o melhor que eu posso. Isso é ser verdadeiramente disciplinada. Só que a gente está tão acostumado a aceitar migalhas, as pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, pela metade, com jeitinho. A gente está tão acostumado a receber pouco que a gente tem medo de entregar muito. A gente tem medo de se comprometer e entregar o melhor. Porque eu não estou acostumada a receber o melhor das pessoas. Eu não estou acostumada a receber tudo aquilo que eu mereço delas. Então, para mim, eu ajo da mesma forma. Eu evito entregar o meu melhor para mim, porque eu tô tão acostumada a receber migalhas que é isso que eu me dou o tempo inteiro. E esse é o ponto da disciplina. É quando o preço da não ação dói menos do que olhar para aquilo que a gente aceita receber. Não apenas dos outros, mas da gente mesmo. E talvez lidar com isso seja o primeiro passo que a gente precisa dar na direção da disciplina. Se eu, dentro de mim, sinto que estou fazendo o melhor, então eu sou uma pessoa disciplinada. E disciplina não é uma coisa que a gente nasce com ela, porque a gente tende a colocar a disciplina num pedestal. Parece que quem tem disciplina são aquelas pessoas que simplesmente fazem as coisas de uma forma tão fácil que para elas não existe esforço. E aí, para um pouquinho para pensar. Se disciplina é vencer um obstáculo com o melhor que eu tenho, cada vez que uma mãe que não dorme faz 10 minutos de bicicleta, ela está sendo muito melhor do que aquele garoto, aquele cara da academia que não tem filho, que nem lava a própria roupa, mas ele consegue estar na academia o tempo inteiro fazendo o treino dele de 1 hora todo dia do mesmo jeito. Eu entendo que eu, dentro do meu contexto,
entrego muito mais quando eu faço os meus 10 minutos de bicicleta, enquanto eu tenho um respiro dentro da minha rotina. E a gente começa a valorizar o que de verdade é ser disciplinada, o que de verdade é colocar a disciplina dentro do nosso contexto. E eu queria amarrar esse assunto com uma coisa que a Cris trouxe no começo, né, da aula. E eu queria amarrar essa aula com isso. Muitas vezes a gente superestima a meta e a disciplina. A gente escreve no papel coisas que a gente gostaria de fazer. Eu quero começar o ano, e aí você senta com uma folha em branco, que é totalmente distante da sua realidade, porque a folha de papel aceita qualquer coisa. Então você pega uma folha em branco e começa a listar coisas que a partir de amanhã, que vou acordar uma pessoa diferente, disciplinada e comprometida, vou fazer. E aí você começa a colocar, porque eu vou treinar todo dia 7 horas da manhã, vou fazer isso aqui, vou preparar o meu lanche, vou separar minha roupa. Você começa a colocar. E colocar coisas que você gostaria de fazer e que você vai se julgar uma pessoa disciplinada quando você conseguir fazer tudo aquilo. Mas a gente esquece de uma coisa. E agora eu vou falar como uma mulher de verdade, falando com mulheres de verdade. A gente, muitas vezes, ao fazer as nossas metas, a gente esquece que a gente tem uma vida acontecendo. A gente coloca no papel que a gente vai fazer daquele jeito perfeito, né? Eu vou acordar mais cedo, vai ser tudo bem. Quando eu acordar, vou meditar, vou fazer lá minhas orações, vou beber minha água, vou fazer meu treino. E muitas vezes não é isso que acontece. A tua vida de manhã, ela já tem um ritmo. Você já tem os seus filhos, você tem o horário do trabalho, você tem o horário do marido, você tem o horário da escola. E aquela meta que está escrita no papel, ela não condiz com a sua realidade. Então eu queria terminar trazendo um pouco de algo que funciona muito quando a gente se coloca dentro de um lugar onde eu quero fazer coisas diferentes, eu quero assumir compromissos comigo. Mas a pergunta que eu quero que você reflita é: vocês têm tempo sobrando? Alguém aqui pode dizer: ai, olha, eu passo o dia inteiro com a perna para cima num determinado momento, então eu vou fazer aqui uma lista de coisas que eu consigo fazer nesse momento que eu tô de perna para cima o dia inteiro. A maioria de nós, se parar para pensar, não tem tanto tempo sobrando. E aí olha para sua lista de eu vou ser disciplinada quando eu fizer isso, e às vezes essas coisas elas não combinam, a gente esquece que a vida tá acontecendo. Então eu posso pedalar ou fazer a minha atividade física enquanto eu assisto uma aula. Eu posso assistir uma aula enquanto eu lavo a louça. Eu posso treinar dentro da minha casa enquanto meu filho está do meu lado com os brinquedos dele. Eu posso fazer algo enquanto na minha rotina é permitido que eu encaixe aquelas tarefas. E a nossa disciplina muda quando a gente usa algo que já acontece combinado com algo que eu quero a mais, quando eu conecto tarefas. Então, enquanto eu preparo meu dia de amanhã, eu saio com a roupa de treino, eu coloquei alguma coisa no forno que vai me ajudar a comer melhor amanhã quando eu vou sair. Porque a gente não vai deixar de fazer o jantar para nossa família para preparar as coisas para treinar ou treinar no dia seguinte, entende? Quando eu consigo combinar tarefas, aquilo fortalece a minha disciplina, porque eu consigo mostrar para mim que não é possível, não é preciso que o mundo pare para que eu me torne uma pessoa diferente. E se eu esperar isso acontecer, eu vou estar lá na rigidez esperando a situação perfeita para eu começar a fazer algo diferente. E isso serve, gente, para tudo nesse mundo. Poxa, eu quero ser uma pessoa mais interessante. Então, se eu já estou ali lavando a louça, talvez eu possa ouvir um podcast ou eu possa assistir uma aula e aquilo vai contribuir comigo. Porque se eu esperar ter tempo para parar e assistir uma aula, a minha vida continua acontecendo. E eu vou ter sempre a justificativa de que a vida está acontecendo e que eu estou tentando fazer algo e que isso não é para mim.
E a gente faz isso dentro da nossa vida saudável o tempo inteiro. Eu não tenho tempo. Eu não consigo me dedicar como eu gostaria. Ok, talvez não. Mas talvez hoje você seja desafiada a fazer o melhor que você pode, o mínimo possível, com aquilo que você tem dentro do seu contexto hoje. E se você conseguir fazer o mínimo dentro do seu melhor, você vai ser disciplinada todos os dias. E aí o exercício da disciplina, ele não tá ligado à ação, se eu treino ou não treino, tá ligada a uma virtude pessoal. Eu estou disposta a fazer o melhor por mim. Essa é a verdadeira história, o verdadeiro contexto da disciplina. E talvez ficasse muito mais fácil lidar com ela e construir uma vida de disciplina quando a gente entende que basta que você esteja comprometida a entregar sempre o melhor de você. Então, eu acho que isso